dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos semanais, cujo tema geral é Heróis Improváveis. Aqueles heróis, muitas vezes citados nominalmente na galeria dos heróis da fé, do livro de Hebreus, ou insinuados pelas narrativas que ali estão. E hoje a nossa quarta lição vai trazer Gideão, a história de Gideão. E nós vamos, com certeza, sermos edificados pela história de Gideão. No domingo passado, nós vimos a história de Josué, este líder que foi lapidado durante 40 anos, enquanto ele acompanhava o seu líder Moisés para levar o povo de Israel até a terra prometida. Se você ainda não viu, esse vídeo está gravado para você aqui no nosso canal, para que você o assista. E hoje, então, nós vamos ver a vida de Gideão. Daqui a pouquinho nós vamos ler o nosso texto básico, que se encontra também no livro de Josué, capítulo 6, e vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Não percam o estudo dessa série, que está muito interessante. Nós já estamos na quarta lição. Você pode acessar os vídeos anteriores e continuar conosco nessa caminhada. E nós vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo hoje. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, muito obrigado por todas as bênçãos, pela provisão do Senhor a cada dia na nossa vida. Nesta manhã nós te pedimos uma nova unção, para que o Senhor nos dê esta inspiração, que vá ao encontro das necessidades de cada pessoa que está vendo este estudo. Fale com cada um de nós, Senhor. Fale com as nossas vidas através desses heróis que estão tão distantes de nós no tempo, na história, mas que são humanos e é quem o Senhor usou de maneira maravilhosa. Por isso, ó Pai, nós entregamos esse estudo em Tuas mãos e pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Como eu mencionei, o nosso tema geral é Heróis Improváveis. Por que improváveis? Porque muitos de nós não veríamos nesses personagens pessoas que poderiam realizar o que foi feito por eles através do Senhor Deus. Então, eu quero que a gente se mire nesse exemplo de um homem comum, que nem a gente mesmo, né? Pessoas comuns, que Deus vai usar de maneira maravilhosa, segundo a sua vontade. Então, na lição 4, nós temos Gideão, o líder com autoestima baixa. Você, por acaso, já recebeu um elogio e ficou se diminuindo, se desculpando? Por exemplo, quando alguém diz, nossa, você está muito bem para a sua idade. Que nada, estou cheia de rugas, estou cansada. Não é assim que muitos de nós reagem? Provavelmente Gideão foi um desses. Vocês vão ver na leitura do texto básico o quanto Gideão também se sentia muito aquém do que o Senhor Deus pudesse esperar dele para realizar uma grande tarefa. Mas nós vamos aprender com ele que não é bem assim, que o Senhor Deus nos vê com olhos diferenciados. O Senhor vê realmente o nosso valor. Vamos então passar a leitura do texto básico. Ele se encontra em Josué, no capítulo 6, de 7 a 21. Evidente que você pode depois ler com calma os capítulos anteriores, os posteriores, para você tomar bastante conhecimento de todos os detalhes desse estudo e ser melhor informado e, consequentemente, mais edificado. Então vamos lá, leia comigo. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães asmos de uma efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Como eu disse, no domingo passado nós contemplamos a vida de Josué. A distância no tempo entre Josué e o início da liderança de Gideão é estimada em aproximadamente 150 a 200 anos e está inserida num período geral da época chamada época dos juízes, o que aconteceu aproximadamente em 1370 a.C. a 1050 a.C. E isso depois da conquista de Canaã. Gideão foi um juiz de Israel que liderou a libertação do seu povo da opressão dos midianitas. E a história de Gideão é muito lembrada, especialmente pelo episódio em que ele derrotou um grande exército apenas com 300 homens ao seu lado. Nós estamos nos baseando, é claro, no nosso texto básico, na leitura da Bíblia e nos textos do site Estilo Adoração, que nós sempre usamos aqui para nos motivar e orientar para os nossos estudos. O nome Gideão significa lenhador, mas ele é também chamado na Bíblia pelo nome de Jerubaal, que significa deixe Baal lutar contra ele. Isso está explicado lá em Juízes 7, 8 e 9. Posteriormente, o nome Jerubaal foi alterado no texto bíblico para Jerubezete, e já que o nome Baal tornou-se detestável entre os israelitas, segundo Samuel 11, 21, Jerubezete significa algo como deixa o vergonhoso lutar contra ele. Enfim, Baal era um deus cananeu, um deus pagão, e o nome de Gideão, então, abrangia esse nome de Baal, incluía o nome de Baal no seu nome, e os textos bíblicos foram alterando, posteriormente. Então, nós vamos ver Jerubaal, Jerubezete e Gideão. São os nomes da mesma pessoa. Enfim, quem é esse Gideão? Vamos ver, então? Ali no texto que nós lemos já nos deu uma ideia. Gideão era filho de Joás, do clã de Abiezer, e pertencia à tribo de Manassés, que é a meia tribo de José, filho de Jacó. Porque os dois filhos de José, Manassés e Efraim, cada um formou meia tribo, Nós não temos tribo de José, Nós temos a meia tribo de Efraim, a meia tribo de Manassés, que compõe os descendentes de José, filho de Jacó, e que esteve no Egito e que governou o Egito, E a sua família foi para lá, dando início então ao período que os hebreus passaram no Egito e depois foram escravizados. Então, fazendo essa retrospectiva aí a respeito dos antecedentes de Gideão, fica assim: Gideão, filho de Joás, da clã, da família de Abiezer e da tribo de Manassés. Gideão viveu em um período em que o povo de Israel havia se voltado para a idolatria,
praticando a adoração ao deus pagão chamado Baal. Né? Olha que coisa terrível. Vira e mexe na história, o povo se volta para a idolatria, um povo que teve tantas experiências com o Senhor. Os israelitas não se preocupavam com as coisas do Senhor. Eles acabaram se tornando presa fácil dos medianitas, um povo beduíno que dominava aquela área central da Palestina, conforme está narrado nos capítulos de 6 a 8 do livro de Juízes. Constantemente os hebreus eram saqueados pelos midianitas, que lhe tomavam o gado e os resultados das colheitas. Consequentemente, os judeus acabavam ficando cada vez mais empobrecidos e passaram a viver escondidos nas montanhas e em cavernas, sentindo o peso da opressão. Aí o povo começa a clamar ao Senhor, pedindo a sua libertação. Então foi nesse contexto, escondido na montanha, malhando o trigo num lugar que seria de esmagar as uvas no lagar, porque os midianitas não davam folga, roubavam tudo deles, né? Então foi nesse contexto histórico que o anjo do Senhor aparece a Gideão, enquanto ele está malhando o seu trigo, como eu disse, em uma prensa de vinho. Não era um lugar apropriado, digamos assim, foi improvisado ali para viver aquela situação, com a finalidade de se esconder dos midianitas. Acredita-se que Gideão deveria ter por cerca de 30 anos de idade naquela ocasião. Os juízes eram pessoas convocadas pelo próprio Deus para assumir a liderança do povo de Israel em Canaã, na terra prometida, para lutar contra os inimigos e dirigir o povo por um período. Então, quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele encarrega Gideão de liderar o exército de Israel que derrotaria os midianitas. Mas, como eu contei, ele não se achava capaz por aquela tarefa. Ele alegava ser o menor da sua família, o mais humilde, o menos preparado, né? Pertencia ao clã menos importante da sua tribo. Então, o anjo do Senhor confirmou a convocação de Gideão, fazendo com que o fogo consumisse de forma milagrosa a oferta que ele havia preparado ao Senhor. Você lembra que no texto que nós lemos, ele vai lá dentro, traz um cabrito, molho, e o anjo pede que ele coloque sobre uma rocha, sobre uma pedra. E ali o anjo do Senhor manda fogo, envia fogo do céu, né, para consumir aquele holocausto, aquela oferta. E então Gideão confirma, né, que é o Senhor mesmo que está falando com ele e o convocando para ser juiz. E a primeira coisa que Deus ordenou que Gideão fizesse, olha que difícil, foi destruir o altar de Baal que pertencia a quem? Ao pai de Gideão. Ele também deveria derrubar o poste ídolo de Azerá, que é outra deusa, e construir um altar ao Senhor no topo da elevação. O que Gideão faz? Gideão fez tudo isso à noite, pois tinha medo da sua família e dos habitantes da cidade. Olha que coisa incrível, ele começa a ter preparação para um conflito até entre seus familiares, porque o pai de Gideão adorava um deus pagão. E aí, pela manhã, os homens da cidade viram que o altar de Baal estava destruído. Eles concluíram que Gideão era o responsável e por isso ele deveria morrer. Foi então que Joás, seu pai, se levantou diante daqueles homens e disse que se Baal fosse realmente um deus, ele teria se defendido quando seu altar foi destruído. Foi por conta desse episódio que Gideão foi chamado Jerubaal. Olha que interessante, o próprio pai, né, Joás, se levanta para defender o filho nessa circunstância. Já é a ação de Deus se movendo na vida de Gideão. Naquele mesmo tempo, os midianitas e seus aliados empreenderam uma invasão contra Israel. Então, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, capacitando-o para libertar seu povo. Gideão convocou um exército das tribos de Manassés, Zebulon, Aser e Naftali, que somou 32 mil homens. Gideão não tinha nenhuma experiência de guerra e por isso pediu um sinal da parte de Deus. Ele queria uma confirmação de que aquela realmente era a vontade divina e que Israel seria vitorioso. Aqui que entra então a história do novelo de lã, né, que nós conhecemos tão bem a respeito de Gideão. Se você não conhece, vou contar rapidamente. Gideão colocou um novelo de lã no chão
e pediu que o orvalho da noite molhasse apenas a lã e deixasse o chão seco. Pela manhã ele viu que isso tinha acontecido. Na noite seguinte ele pediu o contrário, que a lã ficasse seca e o chão ao seu redor molhado. Mais uma vez, Deus deu o sinal da sua presença. Antes da batalha, Deus disse a Gideão que o exército de Israel estava muito grande. 32 mil era muita gente. Isso poderia gerar orgulho entre o povo. Então o Senhor lhe ordenou que mandasse os covardes embora, reduzindo o exército para 10 mil homens. Depois, os descuidados também foram dispensados, restando apenas 300 homens. Esses 300 homens deveriam lutar contra 135 mil midianitas ilhados. Mas o Senhor estava com Gideão e seus 300 homens. Olha a proporção desses dois exércitos. Realmente, se eles tivessem uma vitória, teria que ser fundamentalmente atribuída ao poder de Deus agindo naquele povo. Porque humanamente seria impossível um exército de 300 homens derrotar outro de 135 mil midianitas. Qual então foi a estratégia de Gideão? Gideão separou os 300 homens em 3 grupos. Depois ele liderou um súbito ataque noturno que deixou os midianitas confusos e apavorados. Os israelitas faziam um grande barulho, tocando suas buzinas e gritando o famoso grito de guerra: espada do Senhor e de Gideão. Vai lá no capítulo 7 de Juízes que você vai ver esse momento maravilhoso. Com o exército inimigo desestabilizado e em fuga, Gideão o perseguiu e matou seus líderes. E finalmente o povo de Israel estava livre dos seus opressores. Gideão se recusou a estabelecer uma monarquia em Israel, mas aceitou alguns presentes de ouro dos despojos de guerra. Com esse ouro todo, Gideão vai fazer um vacilo na sua vida espiritual muito grande. Ele fez um tipo de uma veste sacerdotal que ele colocou em Orfa, sua cidade. Isso se tornou uma armadilha para ele e sua família, pois foi motivo de apostasia e idolatria para o povo de Israel, conforme está em Juízes no capítulo 8. Ele fez uma peça de ouro e colocou lá na sua cidade. E as pessoas iam ali contemplar aquela peça, visitar, se tornou uma atração turística, ou talvez uma idolatria mesmo, para o povo lá na cidade de Orfa. Isso não foi bom da parte de Gideão. Mas Gideão deixa um legado. Gideão é um exemplo de como Deus escolhe e usa o menor dos homens para desempenhar a mais importante tarefa. Aqui me faz lembrar muito a história de Maria, mãe de Jesus, né, que escolhe uma adolescente tão ingênua, tão humilde, né, para ser a mãe do Salvador. Tem muito paralelo aqui, né? Ele era o homem um tanto quanto medroso, como dissemos no nosso título, com a autoestima em baixa. Ele se achava o menor de todos da sua família, ele se achava da família menos importante da tribo, né? Mas a sua fé em Deus e a capacitação do Espírito Santo fizeram dele um varão valoroso, conforme o próprio Deus se referiu a ele. Gideão é mencionado na galeria dos heróis da fé como alguém que pela fé venceu reinos. Ele é reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel, o único deles que recebeu pessoalmente a visita do anjo do Senhor. Olha que maravilhoso. Gideão liderou Israel por 40 anos e durante todo o restante da sua vida houve paz. Que coisa maravilhosa, que legado, né? 40 anos de paz com os inimigos ao redor. Mas Gideão também fracassou de forma grave diante do Senhor, né? Como eu disse, além do objeto construído por ele, que trouxe idolatria para dentro de Israel, Gideão teve muitas mulheres. Com elas, ele foi pai, sabe de quantos? 70 filhos. Mas, à semelhança de Davi, sua família foi marcada por tragédias. Vale a pena depois você ir lá conferir isso. Sobre esse aspecto, a história de Gideão aponta para Cristo. Ele demonstra a necessidade de um rei que verdadeiramente fosse capaz de guardar a aliança
e estabelecer um reino perfeito e eterno, onde há genuína paz. O legado dele foi trazer a paz por 40 anos para o seu povo. Isso faz dele uma pessoa digna de exemplo. E nós vamos refletir então nessa semelhança do rei que veio trazer a paz, não por 40 anos, né? Mas do rei Jesus que nos traz a paz eterna, um reino eterno que nós começamos a vivenciar aqui na terra mesmo e vamos continuar na eternidade. Que a história de Gideão tenha falado com você. Naturalmente, que se você quiser depois pegar a sua Bíblia e no livro de Juízes e de Josué e ver todas essas nuances, esses detalhes, você será, como eu disse, muito mais enriquecido. Aprofunde-se na palavra, Deus vai falar muito mais com você. Até semana que vem, para um novo estudo. Deus te abençoe e te guarde. Amém.